Oi, falei que voltava, voltei, viu? Promessa é dívida. Só que nessa minha volta tem uma mudança a respeito do último vídeo que eu fiz, esse que entrou aí um pouquinho antes, né? Naquele vídeo eu disse para vocês que eu ia pular a- as páginas que se referiam a verbete, porque verbete é um conteúdo que você já deve ter visto no quarto ano. Mas depois eu estive conversando com a diretora, porque a gente não faz essas coisas sem comunicar para ela, né? E ela me pediu que desse uma passadinha rápida, pelo menos, sobre verbete, que não pulasse direto, porque alguns de vocês não estavam na turma no ano passado, inclusive tem aluno novo chegando, né? E talvez vocês não lembrassem do que viram. Então, de fato, eu vou falar rapidamente sobre verbete para passar adiante. Então, vamos ali na página 29, tá? Aqui, o que as palavras dizem. Ó, isso já estava até dobradinho, que é o que eu ia pular. Ali na página 29, diz o seguinte: todos os dias você aprende palavras novas, algumas vezes sem perceber. Para ampliar ainda mais seu vocabulário, é possível consultar dicionários, falar com pessoas de diferentes idades, assistir a bons filmes, ler e escrever. Além disso, o que ajuda a expandir seu vocabulário é perceber que uma única palavra pode ter diversos significados. Então, a gente começa aqui a falar a respeito de dicionários e enciclopédias. São dois objetos muito pouco usados hoje em dia, depois que surgiu a pesquisa pela internet, né? Mas seria bom que a gente não abandonasse esse tipo de leitura. Por quê? Porque a leitura da internet, essa pesquisa que a gente faz no Google, ela é muito rápida, ela é muito prática, mas ela não nos dá a riqueza de detalhes que a pesquisa do dicionário nos dá, que a pesquisa da enciclopédia nos dá. Por quê? Porque ela vai especificamente, por exemplo, a mãe quer fazer um bolo, né? Um bolo que ela comeu, que ela gostou muito, na casa de uma amiga, mas que ela não sabe como fazer. Mas ela sabe que era um exemplo, um bolo de milho cremoso, tá? Ela não sabe como se faz. Aí ela vai e lança lá no Google, bolo de milho cremoso. A receita vem específica ali, direto para ela. A mãe faz o bolo, come, beleza, acabou. Mas ela não ficou sabendo mais nada a respeito desse bolo. Ela não teve as informações que uma enciclopédia teria trazido. Claro que eu estou dando um exemplo bobo aqui, um exemplo de receita. A enciclopédia não traz receitas, tá? Mas se ela tivesse lançado isso numa pesquisa maior, ela poderia saber, por exemplo, de onde surgiu essa receita, quem trouxe, quem desenvolveu essa receita, quem são as pessoas que começaram a comer esse bolo de milho assim, dessa forma, cremosa, né? A história mesmo dessa receita. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas a pesquisa ela traz muito mais informações do que uma simples leitura rápida na internet, tá? E também tem um outro caso, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com que as pesquisas de internet, porque tem muitos sites que não são confiáveis. Já uma enciclopédia é confiável, porque a gente sabe quem foi o autor, quem é que escreveu. A pessoa que escreveu e que publicou essa enciclopédia, ela teve um trabalho bastante criterioso antes de ser editada. Esta enciclopédia passou por diversos revisores de texto para ver se a ortografia estava correta. Então, é muito mais confiável do que um site que a gente não sabe de onde veio. Então, aí as fake news para nos provar que a internet é perigosa, né? Bom, então, nós deveríamos ler mais dicionários e enciclopédias. Nós temos aqui na página 30, ó, a página de um dicionário bastante conhecido, que é o Aurélio Júnior, tá? E aqui tem perguntas que é só para a gente pensar. Para que serve um dicionário? Como é organizado um dicionário? Há diversos tipos de dicionários, quais você conhece? Dicionários de línguas, né? Dicionários de inglês-português ou de português-inglês, que transformam. Há dicionários de gravuras, para pessoas que não leem. Há vários tipos de dicionários. Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso e as informações obtidas em sites de busca? Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis? Olha que eu estava falando agora. Ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto? Como saber se um site é seguro?
Converse sobre isso com os colegas e anote as conclusões às quais chegaram. Nós não estamos juntos para conversar com os colegas, né? É só pensar mesmo, mas pensar é muito bom. Bom, aí vem aqui, verbete, tá? Ó, o que é, na verdade, verbete, então? Verbete nada mais é, gente, que o resultado de uma pesquisa que nós fizemos, o texto que nós fizemos com as informações que obtivemos na pesquisa. Nós já trabalhamos muitos textos desde que começou o ano, muitas diferentes formas de escrever. Nós já vimos textos narrativos, que são aqueles que contam uma história. Nós já vimos textos descritivos, que são os que descrevem. Inclusive, eu passei uma tarefa na aula 7, na semana 7. Passei uma tarefa de fazer um texto descritivo a respeito das mamães de vocês. Quantas pessoas me mandaram esse texto? Vai dar uma olhadinha lá, se tu mandou. Narrativo, descritivo, de discurso direto e indireto, tá? De poesia rimada, que vocês inclusive construíram alguma coisa, encaminharam para o sarau também, né? Quando a gente puder fazer. De poesia visual, texto de infográfico. Olha quantos textos nós viemos trabalhando nesses tempos todos, e não parece, né, gente? Mas a gente vem trabalhando. E hoje o tipo de texto é texto verbete, que é um texto que é resultado de uma pesquisa. Então, eu vou deixar um trabalho para vocês com esse texto aqui, tá? Além das páginas que vocês vão completar naturalmente, que é de praxe, né? Completar as páginas do livro, eu vou querer um trabalhinho assim, ó. Supondo que vocês resolveram que querem um animalzinho de estimação. Quem já tem, quer um outro, e quem não tem, quer ter a chance de ter em casa um animalzinho de estimação. Mas vocês não querem um animal qualquer, vocês querem uma chinchila. Já ouviram falar de chinchila? Não? Ou já, né? Ó, chinchila se escreve assim, ó. Oi, deixa eu me levantar aqui. Ó, com C-H-I-N, C-H-I de novo, L-A. Qual vai ser o trabalho? Vocês vão procurar informações sobre esse animal aqui. Eu quero que vocês escrevam um verbete sobre chinchila. Todo verbete tem uma, chama-se cabeça ou entrada, que é exatamente, é como se fosse o título do verbete, é exatamente essa palavra. No caso dessa pesquisa que vocês vão fazer, a cabeça ou entrada tá aqui, ó, na página 31, no amarelinho, que eu digo para vocês que é onde está sempre o conteúdo, ó. Aqui diz: entrada ou cabeça do verbete é o nome dado à palavra cujo significado será apresentado no verbete. Então, a cabeça ou entrada vai ser chinchila. E aí vocês vão descrever tudo que vocês descobriram sobre chinchila. Por exemplo, eu já andei lendo umas coisas aqui antes de pedir para vocês. Eu sei que ela é um roedor tranquilo e limpinho, que é peludo, que não pode tomar banho com água, mas tomar banho seco com um pó que é vendido nas casas de animais, que ela tem mais ou menos 26 centímetros, o tamanho é um pouquinho menor que uma régua, tem uma cauda longa, que vive de 16 a 20 anos. Gente, quanto tempo! Se vocês tiverem uma chinchila, pegarem hoje, é capaz dela ir ao casamento de vocês ainda. Que ela resiste às doenças, mas é sensível ao calor. Mas tem muitas outras coisas que vocês precisariam saber antes de convencer a mãe e o pai a terem uma chinchila em casa. Por exemplo, como esse animal se comporta? Ele é dócil ou ele é um animalzinho que morde? Diz ali que é um roedor, né? Mas é um roedor que rói o quê? Rói a comidinha dela ou rói os móveis da casa, rói os calçados, rói coisas que não é para roer? Do que ela vai precisar, gente? Vai precisar de uma casinha? Vai precisar de roupinha? De que ela precisa, tá? Quais são os gastos? Tem que pagar veterinário? Tem que vacinar? O que tem que fazer? Que gastos ela vai causar para a família? Que tipo de alimentação ela vai comer? Tem que comprar alguma coisa para ela? Quanto tempo você vai ter que se dedicar a ela por dia? A limpeza daquilo que ela suja, porque ela come, ela toma água, ela tem que botar para fora aquilo que entrou, né, gente? Então, quem é que vai limpar? E quando você sair, quando você for viajar com a Dinda lá para casa da Dinda, quando dormir na casa de um amigo, quem vai cuidar desse bebezinho? Ela precisa de interação, de brincadeira, de exercício, ela tem que andar um pouquinho. Como é que funciona? Esse
é o verbete que vocês vão criar. Vocês vão criar um textinho, não é muita coisa, tá? É pequeno, um texto de pesquisa. Um texto cuja cabeça ou entrada é chinchila, e vocês vão falar sobre. Na verdade, nem vou deixar o chinchila como sendo obrigatório. Vá que vocês queiram, tenham vontade de ter um outro bichinho, aí já aproveita e faz sobre isso, tá? Então, a chinchila é o modelinho que eu tô deixando. Quem quiser fazer sobre ela, quem se interessou, ela é bem bonitinha. Faz chinchila. Mas quem quiser fazer sobre um outro animalzinho que goste, tá liberado. Só que tem que fazer um verbete sobre um animal, tá? De estimação que vocês gostariam de ter. Beleza? Fechou o verbete? É isso. Verbete é isso, tá? Seguindo, então, vocês vão resolver no livro de vocês, mas só para informação mesmo, para fixação, vocês vão resolver as páginas 31, 32, 33, 37, ainda continua, isso. 31, 32, 33 e 37. Só vai pular um texto que tem ali, ó, sobre os estados brasileiros. É um exemplo de verbete que alguém construiu, né? O autor do livro está nos colocando aqui para dar um exemplo de o que é que ele fez quando buscou informações sobre cada estado brasileiro, tá? Mas eu vou colocar isso no Drive, quais são as páginas para fazer. Aí vem pontuação, uso de parênteses e vírgulas. Gente, isso aqui também, o que eu vou explicar para vocês? Existe uma coisa que se chama aposto. Aposto é aquilo que é uma explicação dentro de uma frase e que vem entre parênteses. Mais ou menos assim, ó, eu poderia dizer, Rio Grande é uma cidade bonita. Mas aí eu quero dar uma explicaçãozinha a mais. Quando eu falo de Rio Grande, eu quero dizer que Rio Grande é a minha cidade. Então, eu dou uma explicação dentro da frase e boto assim: Rio Grande, a minha cidade, é uma cidade bonita. Esse a minha cidade, eu vou botar entre parênteses. Por quê? Porque é uma explicação a mais, ele é um aposto, ele é uma explicação a mais a respeito da cidade. Ou eu boto entre parênteses, ou eu boto entre vírgulas. Porque é um pedaço de frase que não faz falta na frase, mas que eu resolvi explicar. Por exemplo, um outro, sorvete de morango, uma coisa de que eu gosto muito, tá bem caro, né? Eu não precisava dessa parte, uma coisa de que eu gosto muito. Eu poderia dizer sorvete de morango tá bem caro mesmo. Mas eu quis explicar que é uma coisa que eu gosto muito, tá? Ou então, assim, ó, baile de carnaval é muito apertado, mas eu quero dar uma ênfase, eu quero botar uma explicação a mais e boto assim, entre vírgulas, baile de carnaval, Deus me livre, é muito apertado. Esse Deus me livre é o aposto, vem entre vírgulas ou entre parênteses, tá certo? É só isso, não tem nada demais. A parte que fala sobre pontuação, uso de parênteses e vírgulas, é para isso, é somente para nos dizer que nós podemos transformar em aposto uma explicação que vai dentro de uma frase e que vai separadinha por vírgulas. Vamos pensar numa outra? Agora eu olhei para o meu cachorro e lembrei, o nome do meu cachorro é Guri, tá? Eu poderia dizer a frase para vocês assim, ó. O Guri vai fazer 8 anos. Mas eu quero explicar quem é o Guri, porque vocês não sabem de que Guri eu tô falando. Então eu digo assim: o Guri, que é o meu cachorro, vai fazer 8 anos. Esse que é o meu cachorro vai ou entre parênteses ou entre vírgulas. Ok? Só isso. Vou deixar os exercícios no Drive ali para vocês copiarem. Beijo grande, saudades de vocês. Tem bastante trabalho. Tchau.